Bom dia, querido irmão, querida irmã que nos acompanha aqui em mais um programa do Vida Devocional. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para trazer uma porção da palavra de Deus e, ao final desse devocional, orar pelo seu pedido de oração. Então, de antemão, eu já peço que o irmão, a irmã que deseja que nós oremos pelo seu pedido de oração, coloque aí no chat o seu pedido para que nós possamos, ao final, orar por ele e pedindo a graça, a misericórdia de Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. E também para que nós possamos conhecer mais. Se você é novo por aqui, envia de onde você está falando, de onde você está assistindo a gente, de onde você está acompanhando esse programa, para que nós possamos aqui lhe conhecer de forma mais interativa e aprofundada, porque é uma bênção ter vocês aqui conosco. É uma bênção que vocês acompanhem a gente. Lembrando que a IPP-TV é uma TV missionária e tem como propósito expandir o reino, proclamar o evangelho a toda criatura. Então, que Deus muito nos abençoe nessa manhã e que Ele derrame da sua graça e nos enche do seu Espírito Santo para que possamos viver a nossa vida de acordo com o que a própria palavra dele nos ensina, né? Hoje nós continuaremos na nossa grande aventura aí dentro das bem-aventuranças. Nós já trouxemos aqui 5 bem-aventuranças, né? A gente já trouxe a bem-aventurança de 1 a 4, a sexta bem-aventurança, e hoje nós vamos falar especificadamente sobre a quinta bem-aventurança. Se você ainda não teve a oportunidade de ver as demais, fica o convite para você ir na IPP-TV, no canal da IPP Play, no YouTube, que lá na playlist do Vida Devocional você vai ter acesso a todas as demais. E para a gente é um prazer ter você nos assistindo. Que Deus, nesse momento aqui, muito nos abençoe, tá bom? Lembrando, irmãos, que quando nós falamos sobre bem-aventuranças, nós estamos falando especificadamente sobre a mensagem de Jesus para os seus discípulos, né? Lembrando que lá no versículo 1 e 2, nós vamos perceber que, apesar de ter uma multidão ali com Jesus, ouvindo sobre Jesus, quando Jesus sobe ao monte, ele se assenta e os seus discípulos se aproximam de Jesus. E bem ali, ele passa a ensinar os seus discípulos. Então, é uma mensagem clara da Bíblia apontando que as bem-aventuranças são para cristãos que conheceram e que conhecem de fato o verdadeiro evangelho, o evangelho transformador de Cristo Jesus. Então, vamos ler o texto. Eu queria que o irmão e a irmã abrissem aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, e vamos ler aí o versículo 7. Diz o seguinte o texto: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Novamente, Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, bondoso eterno Pai, muito obrigado por esse momento aqui, meu Deus. Que o Senhor muito nos abençoe nessa manhã, buscando a sua face, conhecer mais de Ti, da Tua presença, e de uma comunhão mais assertiva, mais aprofundada contigo. Então nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a sermos cristãos melhores no nosso dia a dia, a fazer com que o seu nome seja conhecido através das nossas vidas e na proclamação do evangelho através das nossas bocas. Que vidas possam ser alcançadas e mais pessoas compreendam as verdades espirituais. Nos ajuda. Compadeça-se de nós para que possamos ser, meu Deus, instrumento em suas mãos. Nos ajuda, é assim que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como é bom escutar da parte do próprio Jesus ensinamentos espirituais. Como é bom ver que, além de professor, de mestre, Jesus foi um homem em que a sua ortodoxia estava alinhada completamente com a sua ortopraxia. Ou seja, o que ele conhecia, as verdades espirituais que estavam dentro dele,
Primeiro porque ele era a própria palavra, né? O Logos divino, o verbo que se encarnou. E também porque ele tinha essas verdades na sua vida, por ser Deus e por conhecer, e ele colocava essas verdades em prática, né? Nada melhor, irmãos, do que nós seguirmos o exemplo de Jesus. Termos o conhecimento bíblico dos ensinamentos de Cristo em nossas vidas, do que a palavra de Deus tem para nos ensinar, e colocar isso em prática. E quando nós, e eu já falei isso aqui em outros vídeos, em outros programas, que eu gosto muito da visão do Charles Spurgeon, do pastor Charles Spurgeon, quando ele vai falar um pouco sobre as bem-aventuranças. E ele aponta as bem-aventuranças como essa escadaria para a luz, e cada bem-aventurança como um degrau. Eu fico muito fascinado com a forma que Charles Spurgeon traz essa verdade. Essa escadaria, e nós estamos caminhando, trilhando passo a passo em direção à graça de Deus. E a graça de Deus, na verdade, nos sustentando em cada passo nessa escadaria para a luz. E quando nós olhamos, irmãos, as 4 primeiras bem-aventuranças, nós podemos perceber de forma clara que essas 4 bem-aventuranças têm uma visão mais voltada à nossa relação para com Deus, nossa atitude para com Deus. Se não vejamos, a primeira bem-aventurança, que vai falar sobre a pobreza de espírito, que vai falar sobre a humildade de espírito, que é o entendimento que a pessoa, ela sem Deus, ela é pobre espiritualmente, ela é carente de Deus. Paulo vai nos apontar essa verdade, porque todos pecaram e carecem, precisam, necessitam da glória de Deus. Então, quando Jesus ensina sobre essa primeira bem-aventurança, ele vai apontar para o nosso coração e para a nossa vida que nós precisamos de Deus. Nós não temos forças espirituais para lutar a nossa vida, para nos salvar, porque a nossa realidade é de pobreza, é de mazela espiritual. Na verdade, nossa realidade espiritual sem Deus é de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, quando Jesus traz essa realidade, ele aponta, olha, bem-aventurados que entendem a sua realidade espiritual, porque destes é o reino dos céus. E a segunda, irmãos, questão aqui, e a segunda bem-aventurança que o próprio Jesus ensina aos seus discípulos e também a nós hoje, é que não apenas os humildes de espírito, os pobres, os carentes de espírito, mas também os que choram são bem-aventurados, e estes serão consolados. Porque, irmãos, quando entendemos a nossa mazela espiritual, a nossa realidade espiritual, nós compreendemos mais profundamente o quão danoso é o pecado em nossas vidas, e nós choramos por isso. Nós choramos quando vemos a realidade da nossa vida sem Deus. E a resposta, irmãos, é se voltar a Deus, buscar a Deus, se aprofundar em conhecer a esse Deus, entendendo que Ele nos salvou, que Ele nos resgatou com o sangue precioso de Jesus Cristo. E a terceira e a quarta bem-aventurança vai trazer uma nova perspectiva para essa pessoa. Primeiro, antes inimigos de Deus, em guerra contra Deus, agora ele é manso. Porque ele entende que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. E ele agora não apenas é manso, mas ele agora tem uma perspectiva da justiça. Ele busca viver uma vida justa, uma vida em que o próprio Cristo seja glorificado em sua vida. Ele não vive de forma egoísta, pensando nos seus próprios prazeres, mas agora ele está a caminho de uma vida em que o nome do Senhor é glorificado em cada atitude, em cada
passo, em cada pensamento, em cada reação e ação. Mas, irmãos, quando chegamos no versículo 7, na quinta bem-aventurança, nós começamos a ver de forma mais enfática que agora o foco de Jesus é ensinar para aqueles amados irmãos e discípulos a nossa atitude em relação aos nossos semelhantes. E ele começa com a misericórdia. Ele começa apontando para aqueles discípulos e também para nós hoje a realidade de uma vida misericordiosa. E é por isso que Martin Lloyd Jones, em seu livro sobre as bem-aventuranças, vai dizer que esta quinta bem-aventurança representa um novo estágio na descrição do homem crente. É como se a mudança interna que ocorreu na vida desse homem agora tivesse um caráter mais prático na convivência com os nossos semelhantes. Mas, irmãos, a primeira coisa que nós observamos aqui e fazendo um paralelo com a nossa realidade, é quão distante está o que é ensinado hoje pelo mundo com relação à verdade bíblica sobre a misericórdia. O que nos é inculcado hoje, irmãos, como condição normal e natural da vida, é uma visão individualista quanto à minha própria existência. Eu sou o centro das coisas. Eu sou o centro da minha própria vida e não mais ninguém. Eles pregam que nós não temos obrigação nenhuma quanto às pessoas que estão ao nosso redor. O que importa e o importante é a minha vida comigo mesmo. Como eu me sinto, como é o prazer que eu tenho em mim mesmo. E não nos demais, e não em agir de forma que o nome do Senhor seja glorificado. E aí, irmãos, escutamos algumas frases dessas ditas pessoas que querem o nosso bem. Primeiro, você não vai conseguir mudar o mundo. Você não vai conseguir mudar o mundo. Por que você está fazendo isso? Porque você está agindo com compaixão e com misericórdia na vida das pessoas. Você não vai mudar. Não vai dar certo isso. Ou então, você está fazendo esse trabalho, mas é vão. E aí eu lembro de uma história que me contaram uma vez sobre um menino que estava na praia, pegando as estrelas do mar, que ficavam ali na areia, e estavam devolvendo para o oceano. E, irmãos, chega um adulto para esse menino e fala: esse trabalho é vão, porque olha a quantidade de estrelas do mar que tem na praia. Você vai estar pegando 1, 2, 3 no máximo, 5, e as demais. Irmãos, nós somos desmotivados pelo mundo em fazer o bem, em agir com misericórdia. Pare um pouco para imaginar a sua vida no seu trabalho. Se de fato não é assim, pense você primeiro. Busque realização pessoal para você, não para os demais. Não ajude os outros. Faça você mesmo. Você não é o melhor? Mas outra frase que é falada também é: não adianta fazer isso. Essa é a obrigação do governo. Fazer essas caridades, fazer essas ações sociais, essas benéficas para os mais carentes. E pessoas chegam a um ponto e falam assim: agora pronto, você virou a Madre Teresa de Calcutá. Ou então, pessoas piores ainda falando: olha, eles não merecem a nossa ajuda. Irmãos, como nós precisamos da Bíblia. Como nós precisamos das verdades espirituais para nossos dias. Como precisamos nos aplicarmos no entendimento das Escrituras com relação ao que ela tem para nos ensinar. E às vezes, a culpa, ou a meia-culpa que seja, pode ser da igreja em que você está fazendo parte, que não está fazendo um discipulado
bíblico, não está ensinando essas verdades para serem aplicadas no dia a dia. Mas, irmãos, e quanto a nós? Será que estamos consistentemente meditando nas Sagradas Escrituras, aprendendo as suas verdades e a colocando em prática? Irmãos, basta. Basta de uma visão individualista sobre o mundo, sobre as questões da vida. Basta sobre o pensamento egoísta sobre mim mesmo e em detrimento das outras pessoas que estão carecendo da nossa ajuda. Basta. Devemos viver a vida na perspectiva do reino de Deus. Nós olhamos Jesus, por exemplo. Foi o maior personagem e que em todas as suas atitudes agiu misericordiosamente na vida daquelas pessoas e também nós ainda hoje, pelo seu sacrifício, pela sua morte vicária. E quando lemos as Escrituras, nós percebemos que de forma acertada, o pastor Paulo Júnior falando sobre isso, ele vai nos falar que todos os milagres que foram feitos por Jesus, nenhum deles foi feito para benefício próprio, mas sempre visando o outro. Isso nos ensina muito, irmãos. E aí, de forma bem prática, eu pergunto aos irmãos, quando o pouco que nós oramos, quanto desse tempo nós separamos para pedidos pessoais? E quanto desse tempo nós paramos para orar pelos pedidos e pelas pessoas que nos rodeiam? Agir com misericórdia é orar por essas pessoas, é buscar a face de Deus, pedindo a ajuda e o auxílio divino para que aquele problema, aquela situação difícil seja resolvida. Irmãos, essa bem-aventurança vai tratar exatamente da nossa atitude quanto ao nosso próximo. Da nossa postura e modo de viver com relação às pessoas que estão nos rodeando. Mas quando nós olhamos, irmãos, o que a Bíblia vai falar sobre a misericórdia, nós vamos ver, primeiramente, que Deus, Ele agiu com misericórdia em nossas vidas. Ele agiu com misericórdia, nos salvando, nos resgatando. E em seu conselho eterno, antes da fundação do mundo, decidiu salvar o homem do seu estado pecaminoso em que se encontrava, entregando o seu Filho Jesus para morrer por nós, mesmo nessa realidade catastrófica que o homem estava vivendo. De guerra, de desobediência. Entregue aos seus prazeres, entregue a Satanás. Deus, Ele é o professor para nossas vidas com relação à misericórdia. E quando nós olhamos esse texto, irmãos, não significa que só serão alcançados aqueles que agiram, alcançados com misericórdia, aqueles que agiram com misericórdia, mas não. Quando nós olhamos, irmãos, os outros 4 versículos, ele aponta claramente que essa pessoa que vai ser alcançada pela misericórdia já foi transformada por Deus, já foi alcançada pela graça, já foi justificada pela sua fé em Cristo Jesus. Irmãos, e o próprio Cristo nos ensina, especialmente em 2 passagens bíblicas, sobre a realidade da misericórdia. Primeira passagem bíblica está ali em Lucas, capítulo 10, do verso 30 ao 37,
que Jesus vai falar sobre o bom samaritano, explicando aqueles homens que estavam inquirindo, questionando sobre a verdadeira perspectiva da religiosidade, da religião. Aqueles homens ali religiosos pensavam que eram os mais santos de todos, mas Jesus traz uma perspectiva diferente para aqueles homens. Da bondade, da misericórdia, da ação benevolente para a vida daqueles homens que estão precisando, carecendo da nossa ajuda. Já parou para imaginar, irmãos? Quantas pessoas passam por nós precisando de um alento? Às vezes precisando de um amparo, de um abraço, de um ouvido. Precisando de uma palavra de encorajamento. Quantas vezes, irmãos, pessoas passam ao nosso redor nessas situações? E quantas vezes, irmãos, nós agimos com misericórdia na vida desses irmãos? Será que nós somos daqueles que preferem apontar o dedo? Dizer em alto bom som que é cristão e é um bom cristão e faz as coisas certas? Ou, na verdade, somos aqueles que buscam cuidar do outro, ter empatia com o sofrimento alheio e viver aquele sofrimento juntos, mesmo em detrimento ao nosso tempo, que eu sei que é corrido, mas aquele irmão, aquela situação, aquele momento é mais importante do que qualquer outra coisa. Será que estamos agindo assim, irmãos? Com misericórdia? Ou somos os julgadores? As pessoas que apontam o dedo, dizendo que é um pecador miserável, tem que apedrejar, tem que matar, ele tem que morrer, ele tem que sentir a culpa, ou então ele tem que sentir as reações das suas atitudes erradas. Irmãos, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que nós estamos nos compadecendo do outro, assim como o próprio Deus se compadeceu de nós, miseráveis pecadores que somos. E com isso eu não estou dizendo para nós sermos coniventes com o pecado. Com isso eu estou dizendo que nós devemos agir com misericórdia, dando a oportunidade para que as outras pessoas também sejam trabalhadas, moldadas, melhoradas pelo poder do Espírito Santo. Mas também, Jesus vai falar sobre o devedor implacável ali, né? Em Mateus 18, 21 a 35, que o rei, vendo o pedido do seu servo, do valor incalculável em que ele devia para esse rei, e esse rei perdoa a sua dívida, mas o seu servo, que tinha um conservo que estava lhe devendo também dinheiro em proporção muito menor, não agiu com a mesma misericórdia que o rei agiu com ele. Irmãos, quantas vezes nós queremos o bem para nós, a misericórdia para nós, as ações benevolentes para nós, mas nós estamos agindo implacavelmente, duros com os outros que estão ao nosso redor. Já parou para imaginar, irmãos? Quantas pessoas nós agimos de forma implacável? Quantas pessoas foram machucadas pelas nossas atitudes, ou até mais machucadas do que elas já estavam? E quantas vezes nós queremos a misericórdia do outro, o perdão do outro? Mas eu sou um pecador, eu erro. Irmãos, se queremos ser perdoados e ser entendidos e ser tratados com misericórdia, também devemos buscar agir da mesma forma com os demais.
Os que apontam o dedo já são muitos. Mas e os que tentam trazer e cuidar, e tratar, e moldar, e ajudar na transformação desse irmão? São poucos. Mas a Bíblia ensina que devemos ser misericordiosos. Jesus ensina aqui aos seus discípulos e também a nós que devemos agir com misericórdia na vida dos demais que estão ao nosso redor. Mas e por último, irmãos, a quem devemos ser misericordiosos? Gálatas 6,10 vai dizer o seguinte: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, aqui, nessa parábola, ou nessa bem-aventurança, Jesus não especifica para quem, ou como agir em misericórdia, de forma misericordiosa, em quais ações e quais casos. Não, ele abrange a uma vida de misericórdia. E a Bíblia nos ensina que devemos agir com misericórdia e fazendo bem a todos que estão ao nosso redor, e principalmente nossos irmãos em Cristo. 1 João 3,17 vai dizer o seguinte: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Irmãos, agir com misericórdia é entender e apontar de forma prática que o amor de Deus permanece em nossas vidas. Então, irmãos, que nós possamos entender e nos preocupar e não andar na correnteza desse mundo que tenta nos levar para uma vida egocêntrica e apartada das mazelas alheias, mas que antes possamos agir com misericórdia na vida de quem esteja ao nosso redor. Não importa quem, devemos agir com misericórdia. As pessoas estão ao nosso redor. E que o nosso prazer, irmãos, esteja em servir aos demais irmãos, aos necessitados. Porque, como o meu sogro sempre diz, quem não serve, que não vive para servir, não serve para viver. E que possamos ter uma vida de serviço, de preocupação uns com os outros. E que de forma prática possamos mostrar ao mundo que nós somos pessoas diferentes. Pessoas que foram alcançadas e moldadas pelo poder do próprio Deus, que age em nossas vidas. Que Deus possa guardar o nosso coração e que Ele seja glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Muito obrigado aqui pela presença aqui do Jorge, da Delva, da Maria Cunha, da Sueli, da Denise, do Osni, do Eli aqui. Vamos orar pelos seus pedidos, irmãos. Da Carla, que também está aqui conosco, do Tiago, Marlene. Vamos orar? Senhor Deus Eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu aqui. Esse momento aqui devocional, essa oração. Te peço pelos pedidos aqui postos, que a sua poderosa mão venha agir na vida de cada pedido, na vida de cada irmão e irmã. E que a sua vontade seja estabelecida aqui na terra. Meu Pai, que nós possamos ter o coração grato, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. E que a nossa vida seja um reflexo de atitudes que demonstrem a salvação em Cristo Jesus. E que possamos guardar os nossos corações. E que possamos agir com misericórdia e servir ao nosso irmão com zelo, com prazer, com alegria. Que o Senhor venha com a sua poderosa mão nos guiando e nos trazendo para próximo de Ti. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, tenham um excelente dia na presença do Senhor e que esse final de semana seja maravilhoso. Deus abençoe. Tchau, tchau.